Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Nesta aula nós resolveremos exercícios sobre inequações do primeiro e do segundo grau. Mais particularmente nós vamos aplicar alguns conceitos de inequação, tá? Acerca de alguns problemas, tá? Então são problemas que envolvem a ideia de inequações, tudo bem? Então, esta aula vai servir tanto para o ensino fundamental, que é uma aula particular aqui do nono ano, mas também vai servir para o pessoal do ensino médio, que está aí revendo conceitos de inequações. Tudo bem? Então, vem aqui comigo. Bom, nesse primeiro momento, então, nós temos a recordação aqui, né, uma revisãozinha de contagem, porque nós temos a ideia de intervalo, temos a ideia de inequações, né? Temos a ideia de representar um determinado intervalo utilizando os sinais de maior, maior igual, menor, menor igual. Ok? Então, se você tem uma expressão que está utilizando o símbolo da desigualdade, você tem a ideia aí de uma inequação, ok? Então aqui a gente vai lembrar o que a gente já aprendeu lá no capítulo de contagem, que é você contar quantos números inteiros nós temos em um determinado intervalo. Então nós temos aqui, por exemplo, de 1 a 9, nós sabemos que você vai ter 9 números inteiros nesse intervalo, né? Se você contar 1, 2, 3, 4, ou seja, até o 9, você vai ter 9 algarismos, né? 9 números inteiros. Agora, de 5 a 9, vamos tomar um cuidado, porque não é 4, né, pessoal? Se você numerar todos os números, você tem 5, 6, 7, 8 e 9. Então, ao todo, são 5 números, ok? Como é que eu faço esse cálculo? Nós aprendemos lá em contagem. É o final menos o inicial mais 1, ok? Então, supondo que nós temos o K até o N, ou seja, o primeiro é o K, o último é o N, então nós temos que a formulinha do cálculo vai ser N menos K mais 1, ou seja, final menos o inicial mais 1. Então, nesse exercício 1, nós vamos aplicar essa ideia. Perceba que você tem um intervalo fechado do menos o 5 e vai até o 32, tá? Então, intervalo fechado no menos 5 até o 32. Então, ele está te perguntando quantos números inteiros tem neste intervalo. Neste intervalo do menos 5 até o 32, nós vamos usar a mesma ideia. Supondo então que o menos o 5 é o K, certo? Olha lá. Então nós temos aqui o K até o 32, que é o N. Então a formulinha diz o quê? É N menos o K mais 1. Então nós vamos fazer 32 menos o menos o 5 mais 1. Então você tem 32 mais 5 mais 1. Então você tem 32, 33, 38 números, tá? Então, neste intervalo aqui do menos 5 até o 32, você vai ter 38 números, ok? Então, essa ideia de intervalo, você tem aqui também a representação através dos colchetes, tudo bem? Então, vamos fazer mais exercícios acerca do conteúdo das inequações. Então, esse exercício agora, o exercício 2, nós vamos aplicar o conceito de números inteiros também. Então, olha lá o que está dizendo. Ache todos os números inteiros, cujos dobros, então lá, dobro de um número você escreve como? Duas vezes alguma coisa. 2x, 2y, 2k, o que você quiser. Excedam as suas metades. Metade, como é que você escreve? A metade de alguma coisa é alguma coisa dividido por 2, ok? Pelo menos 4 unidades. Pessoal, então vamos fazer assim, ó, o dobro menos a metade, porque ele está falando assim, ó, o dobro, cujos dobros excedem suas metades. Então aqui você tem um dobro e do dobro você está retirando a metade. Isso vai exceder em pelo menos. Essa situação do pelo menos, então vamos considerar igual. Então igual a 4. Então, o dobro de suas metades excedem pelo menos 4 unidades.
Então aqui você caiu numa inequação e nessa inequação basta a gente resolver. Nesse caso aqui eu vou isolar o valor do x, tá? Mas antes disso nós temos aqui uma subtração de frações com denominadores diferentes. Vamos fazer a voltinha. Então 2 vezes 2x, nós temos que é 4x, 4x menos o x. Então lá, ficou 4x menos o x, copia quem está embaixo, que é o 2. É o MMC, né, pessoal? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Isso maior ou igual a 4, perfeito? O 2 já vou passar para lá multiplicando o 4. 4x menos x, você tem 3x maior ou igual a 8, ok? Então, isolando o valor do x, nós temos que o x é maior ou igual a 8 sobre 3, ok? Bom, pessoal, se você resolver 8 dividido por 3, você tem que 8 dividido por 3 é 2,666 e assim vai, ok? Como a pergunta é sobre números inteiros, tá? Então eu quero o número inteiro maior do que 2. Então, esses valores do x vai ser igual a 3, a 4, a 5 e assim por diante. Então, a solução desse exercício 2 são valores maiores do que o 2, ok? Então, o meu x aqui, os valores que eu estou procurando para satisfazer o que ele está me dizendo, são qualquer valores maiores do que 2, ok? Claro, respeitando aí que são inteiros, por causa do enunciado aqui, nós estamos considerando números inteiros, ok? Exercício 3. Quais são os inteiros cujos quadrados, pessoal, o quadrado de um número é x ao quadrado, ok? São menores que a metade dos seus sucessores. Pessoal, a ideia de sucessores. Se você tem o número 1 e 2, por exemplo, se você chamar o 1 de x, o 2 é o sucessor. Então é x mais 1. Então a escrita de sucessor vai ser x mais 1, x mais 2, x mais 3, vai depender de quantos sucessores você está fazendo, ok? Nesse exercício 3, então, nós temos que o quadrado, então vamos escrever aqui, ó, o quadrado de um número, ok? São menores, então vamos colocar aqui o sinal de menor, que a metade de seus sucessores, ou seja, x mais 1 dividido por 2. A metade é alguma coisa aí dividido por 2, beleza? Então, nós temos esta outra inequação para que nós possamos resolver, ok? Então, como que eu vou resolver isso aqui? Primeiro, vamos passar tudo para um lado da igualdade e vou deixar o zero no segundo membro, tá? Então, tudo que está aqui vou passar para o outro lado, tudo bem? Então, ó, o 2 está dividindo, já vou passar aqui multiplicando. Então, ficou 2x quadrado menor que x mais 1. O x mais 1 estão subtraindo, vou passar, então, perdão. O x mais 1 estão somando, vou passar subtraindo. Então, ficou 2x quadrado menos o x menos 1, isso menor que zero, ok? Então, pessoal, perceba que você caiu aqui numa inequação do segundo grau, tá? Como é que a gente vai resolver uma inequação do segundo grau? A gente vai fazer o que a gente aprendeu lá na teoria. Nós vamos chamar essa expressão de f de x e vamos calcular f de x igual a zero. Isso significa que você tem 2x quadrado menos o x menos 1 igual a zero. Ou seja, é uma equação do segundo grau. Então, nós vamos resolver como uma equação do segundo grau. Então, nós temos o a, que é 2, o b, que é menos 1, e o c, que é menos 1 também, ok? Parto da ideia que você já sabe calcular aqui o discriminante e o Bhaskara, tá? Vamos calcular para relembrar. Então, delta é b quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos o 4, vezes o 2, vezes o menos 1, ok? Então, delta vai ser 1, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8, então 1 mais 8 igual a 9. Então, temos que o discriminante vai ser igual a 9, tudo bem? Eu estou fazendo Bhaskara para lembrar vocês, mas vocês podem seguir outro caminho, como some produto e etc, tá? Do jeito que vocês quiserem. Bom,
Lembrando, então, Bhaskara é menos o B, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso sobre o 2A, ok? Substituindo, então, menos da fórmula, o B é menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o A, que é 2. Então, nós temos que o x vai ser igual a 1 mais ou menos o 3 dividido por 4. Então, daqui nós temos o x1, que vai ser a soma. 1 mais 3, 4, sobre o 4 vai dar 1. E nós temos o x2. O x2 vai ser 1 menos o 3. 1 menos o 3 é menos 2, dividido por 4. Então, nós temos, simplificando, o menos meio. Perfeito? Pessoal, nessa ideia da inequação do segundo grau, nós vamos fazer análise de sinal. Temos que fazer o gráfico, tá? Então, nós temos que o gráfico vai ser uma parábola. O A, como ele é 2, né, ó, positivo, o A é maior que zero, então é concavidade voltada para cima. Então, fazendo a concavidade voltada para cima, cortando em duas raízes, né, ó, porque nós temos o menos meio e nós temos o 1, perfeito? Olha lá o macetezinho também agora da nossa aula, lá lembrando como é que fica, né? É o MA, o CA e MA, que significa o mesmo sinal de A, contrário de A, mesmo sinal de A. Como A é positivo, então aqui é positivo e aqui é o contrário, então é negativo, perfeito? Agora você vai olhar para a sua inequação e ver o que você está querendo, olha lá. Você quer apenas valores menores do que o zero. Valores menores do que o zero, né, valores negativos, você vai ter os valores do x, ó, satisfazendo esse intervalo. Então, você tem ali, ó, o x que está entre o menos o meio e o 1, ok? Agora pensa comigo, pessoal, ele está perguntando, ele está pedindo, na verdade, para nós, o número que seja inteiro. Quais são os inteiros cujos quadrados são menores que a metade dos seus sucessores? Então aqui a gente está falando de inteiro. Aí eu pergunto para vocês, qual é o inteiro que está entre menos o meio e o 1? O único inteiro que tem neste intervalo é o zero, ok? Então temos que o nosso x aí vai ser igual a zero. Então é o único inteiro que nós temos dentro deste intervalo. Beleza? Exercício 4, pessoal, nós vamos entrar com problemas que são relacionados a custo, lucros, produção e etc. Tá? Então vamos lá. O exercício 4. Supondo que não haja uma inflação, o valor de um automóvel vai diminuindo com o tempo. Um vendedor afirma que o valor do automóvel é. Bom, então aqui é a formulinha que vai calcular o preço desse automóvel, né, o valor desse automóvel, em função do tempo. Onde o tempo, ó, em anos após a fabricação do automóvel. Para que valores de T a igualdade anterior tem sentido? Pessoal, isso aqui só vai ter sentido se isso aqui for maior ou igual a zero, ok? Então, esse valor, o valor de um veículo, para ter sentido, tem que ser maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Tem nada que seja negativo. Então, você vai pagar quanto nesse carro? Eu vou pagar menos 1.000, menos 2.000. Não tem como isso, né? Então, ou você não paga nada, ou você paga algo maior que zero, perfeito? Então, aqui, para ter sentido, nós temos esse valor maior ou igual a zero. Então, pegando a expressão, que é 30.000 menos 1.200t, isso tem que ser maior ou igual a zero. Perfeito? Então, vamos isolar o valorzinho do t e ver para quais valores aí o t fará sentido. Então, temos 1.200t maior ou igual a menos 30.000, ok? Então, menos t maior ou igual a menos 30.000 dividido por 1.200. Então, vamos dividir o 30.000 por 1.200. Nós temos menos o t maior ou igual a 25. Só que aqui é
negativo. Pessoal, nós vamos multiplicar por menos 1, porque a nossa variável não pode ficar negativa. E também não faz sentido um tempo ser também negativo, né? Então temos que o t, perceba, se você multiplica na equação por menos 1, o sinal da desigualdade também tem que ser multiplicado. Então, se era maior ou igual, fica menor ou igual a 25. Ou seja, se para ter sentido tem que ser maior ou igual a zero, logo tem que ser menor ou igual a 25. Então, o nosso tempo, para fazer sentido, tem que ser algo entre 0 e 25 anos. Ok? Então, este é o valor do t, é o tempo t, para que esta formulinha que o vendedor nos deu faça sentido. Tá bom? Vamos lá, exercício 5. O preço de fábrica por unidade de um aparelho de som é dado por... Então, nós temos aqui o preço de fábrica de um aparelho de som, ok? O preço P, ó, é por unidade em reais e X é a quantidade de aparelhos que são fabricados. A direção da fábrica planeja vender uma unidade produzida por um preço entre 175 e 359, ou seja, o preço P vai estar entre os 175 e 359, ok? Agora vem a pergunta: que quantidades de X podem ser produzidas? Então nós temos a formulinha, nós vamos colocar entre esses valores, entre o 175 e o 359. Então 800 menos x quadrado sobre o 25 está entre o 175 e o 359, ok? Pessoal, aqui eu vou fazer o parênteses para vocês, porque nós temos uma inequação aqui, ó, que é aquela inequação simultânea, tá? Então nós vamos fazer duas leituras aqui, ó. Uma leitura é do centro para a esquerda e do centro para a direita, tá? Então, fazendo a primeira inequação, nós temos 800 menos o x quadrado sobre o 25. Ele está do lado da abertura, olha lá, então ele é maior ou igual a 175. A segunda equação, nós temos os mesmos 800 menos o x quadrado sobre o 25. Ele está do lado do biquinho, então é menor ou igual a 359, ok? Bom, então nós temos duas inequações aqui para resolver. Vamos resolver como de costume, ok? Bom, vamos pegar o 175 e colocar dentro, então, da inequação no primeiro membro. Então, nós temos 800 menos o x quadrado sobre o 25 menos o 175 maior ou igual a zero, ok? Vamos fazer, então, 800 menos o 175. Fazendo 800 menos o 175, nós temos 625 menos, então, ao x quadrado sobre 25, isso maior ou igual a zero. Então, perceba, pessoal, que nós temos aqui praticamente uma inequaçãozinha do segundo grau, tá? Então, vamos resolver ela aqui, ó, mas antes eu vou fazer aqui a voltinha, tá? Então, nós temos 25 vezes 625, que dá 15.625, menos o x quadrado, tudo isso sobre o 25, maior ou igual a zero. Pessoal, 25 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando zero, vai dar zero. Então, sobrou assim, ó, menos x quadrado, mais o 15.625, maior ou igual a zero. Então, perceba que agora nós temos uma inequação do segundo grau, ok? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar essa expressão, chamar de f de x e vamos fazer f de x igual a zero. Então, menos x quadrado mais 15.625 igual a zero. Como é uma equação do segundo grau incompleta, nós vamos isolar o valor do x. Então, é menos x quadrado igual a menos o 15.625. Vamos multiplicar por menos 1, porque a nossa variável está negativa. Então, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 15.625. E isso vai dar 125. Então, nós temos o resultado mais ou menos 125, ok?
É claro, aqui, pessoal, nós temos a representação gráfica, que é uma parábola. Como nós temos o A, ó, menor que zero, ok? Então, a concavidade voltada para baixo. Então, a nossa parábola vai cortar em dois pontos, o 100 menos 125 e o 125, ok? Lembrando o macete, MA, CA, MA, ok? Então, nós temos o mesmo sinal de A, então aqui é negativo, negativo, e o contrário de A, então aqui é positivo, ok? Vamos fazer agora a mesma situação com a outra inequação, tá, pessoal? Lembra que inequação simultânea resolve com a intersecção das soluções. Então, nós vamos fazer as duas soluções aqui, perfeito? Vamos fazer a mesma ideia. Então, é 800 menos o x² sobre o 25 menos 359 menor ou igual a zero. Vamos fazer 800 menos 359, que vai dar 441, menos x² sobre o 25 menor ou igual a zero. Vou fazer a voltinha igual nós fizemos no exercício anterior. Faremos aqui o 25 vezes o 441 menos o x². 25 vezes 441, 11.025, menos o x², tudo isso sobre 25, menor ou igual a zero. Mesma ideia, o 25 passa para o outro lado, então sobrou menos x² mais 11.025, menor ou igual a zero. Uma inequação do segundo grau, pessoal. Vamos então chamar essa expressão de f de x, como eu já chamei ali a primeira, então vou colocar como g de x. Faremos aqui o g de x igual a zero. Então, menos x² mais 11.025 igual a zero. Então, menos x² igual a menos 11.025. Vamos multiplicar por menos 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 11.025. Então, nós temos que x vai ser igual a mais ou menos 105, ok? Então, a nossa parábola, o gráfico, né, análise de sinal, de novo, o nosso A é negativo, então nós temos que a concavidade é voltada para baixo, passando no menos 105, passando no 105. Mesma coisa, a relação de sinais. Aqui é menos, mais e menos. Perfeito? Pessoal, agora faremos a intersecção destes intervalos. Mas antes, né, vamos voltar aqui, ó, ver o que nós temos nas inequações, né? Bom, a inequação 1, nós temos o intervalo, ó, é maior ou igual a zero. Então, no gráfico, nós teremos aqui fechado nas raízes, e como ele quer maior ou igual a zero, então ele quer este intervalo, perfeito? E na inequação 2, vamos voltar aqui, ó, ele quer valores menores igual a zero, tá? Então, vamos pegar lá no nosso gráfico esses valores. Então, se é igual a zero, então nós temos bolinha fechada para a parte negativa, olha lá, tá? E bolinha fechada para a parte também negativa, tudo bem? Então, esses são os intervalos que são soluções aí para cada uma dessas inequações. Então, faremos aqui agora a intersecção entre esses intervalos. Então, aqui faremos a intersecção dos intervalos, tá, pessoal? Então, primeiro nós fazemos a reta suporte com as nossas raízes. As nossas raízes são o menos 125, o menos 105, o 105 e o 125. São as quatro raízes que nós encontramos, ok? Então, aqui nós temos a solução 1, a solução 2 e a intersecção entre a solução 1 e a solução 2, ok? Vamos preencher aqui os intervalos de cada uma das soluções. A solução 1 é entre o menos 125 e o 125.
Então, ele quer todo este intervalo, ok? Agora, a solução 2, nós temos no menos 105 para menos infinito e do 105 para mais infinito, ok? O que nos interessa são as intersecções. Então, o pedacinho que está aparecendo nos dois intervalos, nós temos que estar entre o menos 125 e o menos 105, ok? E também entre o 105 e o 125. Tudo bem? Pessoal, mas vamos voltar para o enunciado, né? O que ele está nos questionando? Qual é a relação que nós temos aqui? Ele está perguntando que quantidades X podem ser produzidas. Então é peça, tá? Não tem como eu produzir peças negativas, tá? Então esse intervalo aqui, ó, não serve porque nós estamos contabilizando a quantidade de peças, ok? Então só vai servir como solução para nós, ó, este aqui. É o intervalo onde o x está entre 105 e 125. Esta é a solução do nosso problema. Então, para satisfazer o preço por unidade que ele está sugerindo, ele vai ter que fabricar entre 105 e 125 unidades de peças, tá? Então, essa é a solução. Então, tomar cuidado, tá? Por mais que nós fizemos aqui a intersecção, né, entre as soluções, não quer dizer que tudo isso é a nossa resposta. Como nós temos uma parte negativa e para o enunciado isso aqui não serve, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Pessoal, agora nós vamos entrar na parte onde nós trabalhamos também a questão da inequação acerca da geometria, tá? Então, dentro da geometria, trabalhamos também o conceito da desigualdade, tudo bem? Então, esse exercício 6, os lados de um triângulo medem 3, 8 e x. Quais são os possíveis valores de x, né? Então, estou supondo, que aqui seja 8, aqui seja 3 e aqui seja o x, tá? Então, nós temos lá um triângulo ABC, e aí a gente precisa descobrir aquela medida x ali, tá? Mas antes, pessoal, aqui eu vou colocar para vocês a condição de existência de um triângulo. Quando é que eu sei que existe triângulo, né? Existe um triângulo se eu pegar o lado deste triângulo, ele tem que estar entre a diferença dos outros dois lados, tá? Então, se eu coloquei aqui o A, então aqui é B menos o C, dentro do módulo, e a soma desses mesmos lados, ó, tá? Então, para acontecer a existência do triângulo, isso deve acontecer para qualquer lado. Então, se eu colocar aqui, ó, o B tem que ser a mesma ideia. Ele tem que estar entre a diferença do A e o C e a soma do A com o C. A mesma coisa acontece se o lado C. Isso tem que acontecer. Então, vai ser o A menos o B e o A mais o B, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, é uma condição de existência do triângulo. Os lados do triângulo, cada lado tem que satisfazer essa ideia. Ele sempre vai estar entre a soma e a diferença dos outros dois lados. Tendo essa ideia, como ele está trabalhando a ideia do x, nós vamos fazer aqui, ó. O x, então, está entre a diferença, então é o 8 menos 3, e a soma, que é 8 mais o 3, tá? Dentro do módulo, por quê? Porque a gente trabalha comprimento, e comprimento sempre vai ser positivo, tá, pessoal? 8 menos o 3, 8 menos o 3, 5, ok? Então, o x vai estar entre 5 e 8 mais o 3, nós temos que é 11, tudo bem? Então, os valores que o x pode assumir vai estar entre o 5 e o 11. O exercício 7, na figura a seguir, sabe-se que y é maior que 30, então lá nós temos que o y é maior que 30 graus. Quais são os possíveis valores em graus de x? Pessoal, para isso nós temos que lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus.
Sabendo disso, então, x mais y mais 60 tem que ser igual a 180 graus, perfeito? Pessoal, como eu tenho uma relação aqui do y, eu vou isolar o y nessa última equaçãozinha que nós criamos. Então, y é igual a 180 menos o 60 menos o x. Então, y é quem? 180 menos 60 é 120 menos o x. Então aqui, pessoal, ó, criei uma outra ideia acerca do y. Como o y é maior que 30 graus, então vou substituir o y ali agora por 120 menos o x. Então vamos fazer aqui, ó, a substituição dessa ideia. Então, se y é 120 menos o x, isso é maior do que o 30. Agora eu consigo fazer uma ideia em relação ao x. Então, menos o x é maior que 30 menos o 120. Então, menos o x é maior que menos o 90 graus. Como está negativa a nossa variável, nós temos que multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, x é menor, tem que mudar o sinal da desigualdade, do que 90 graus. Ou seja, pessoal, então temos que o x ele vai estar entre 0 e 90 graus, para satisfazer a condição também de existência desse triângulo, que é a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vai ter que ser 180 graus. E para isso acontecer, então a possível medida do x tem que estar entre 0 e 90 graus. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício 8. O perímetro de um triângulo isósceles é 50 centímetros. Pessoal, partindo da ideia que nós temos aqui um triângulo isósceles possui dois lados congruentes, ok? E o terceiro lado aqui, que nós temos o Czinho, tá? Ele é diferente dos outros dois. E aqui também tem a relação dos ângulos, que os ângulos da base do isósceles também são iguais, tá? Mas vamos ver o que trabalha o exercício para a gente aqui, ó. O perímetro do isósceles. Então, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu tenho que é A mais o C. Estou colocando um A porque é o que está aqui no nosso desenho, aqui aparecendo o A, tá? Então, o perímetro é 2A mais o C. Bom, se ele disse que o perímetro é 50, então vamos substituir por 50. 50 igual a 2A mais o C. Então, essa é a primeira ideia, a primeira conclusão que nós temos aí acerca do perímetro. Agora, nós vamos pensar o seguinte ali, ó. O lado não congruente aos outros tem medida maior que 8 centímetros. Então, lá, qual é o outro lado? O C. O C, ele vai ser maior do que 8 centímetros. Bom, pessoal, se ele fez a ideia do C maior que 8 centímetros, vamos fazer muito parecido com o que nós fizemos no exercício anterior. Eu tenho uma relação do lado C, e o C está aparecendo nessa primeira equação que eu fiz aqui, ó. Então, nós vamos isolar o C. Então, vai ficar 50 menos 2A igual a C. Bom, olá, quem é o C? 50 menos 2A. Então, no lugar do C, eu vou colocar 50 menos 2A maior do que 8. Ok? Agora eu tenho aqui uma relação do valorzinho do A. Então, vamos isolar o A aqui agora. Menos 2A maior que 8 menos o 50. Então, menos 2A maior do que menos 42. Então, temos que menos A é maior que menos 42 dividido por 2. Então, menos A é maior do que menos 21. O A está negativo, pessoal, temos que multiplicar por menos 1. Não podemos esquecer de inverter o sinal da desigualdade. Então, A é menor do que 21. Ok? Então, a medida A menor que 21. Vamos para a pergunta, né? Que a gente nem leu a pergunta. A pergunta vai ser: quais são as medidas possíveis para os lados? Quais são as medidas possíveis para os lados? Bom, a primeira ideia que nós temos ali é acerca que A é menor do que o 21, ok? Que são os ladinhos que nós temos ali. Mas nós temos também que pensar que, se você pegar os dois lados, né,
que vai ser o 2A, o 2A, pessoal, o 2A, ele tem que ser maior do que o outro lado, perfeito? Para satisfazer também a condição de existência. Então, nós temos aqui, ó, 2A, ele vai ser maior do que o terceiro. Então, a soma deste lado mais este lado tem que ser maior do que este, ok? Tem que ser maior, tá bom? Somando esses dois lados tem que ser maior. Então, nós vamos criar essa ideia aqui, ó. Mesma ideia, tá? Então, nós temos aqui, ó, o 2A, que é a soma dos dois lados iguais, tem que ser maior do que o terceiro. Então, temos que o C, a gente já viu que é quem? 50 menos 2A. Então, vou escrever isso, ó lá. 50 menos 2A. O menos 2A passa por primeiro membro, então 2A mais 2A maior que 50. Tá? Então, 2A mais 2A, 4A maior que 50. Então, A maior que 50 dividido por 4. Então, A é maior que 12,5. Logo, A está entre o 12,5 e o 21. Então, os possíveis valores para o A, para os lados iguais, estar entre 12,5 e 21. Tá, ok? Aqui no enunciado ele não deu variável nem nada, mas pode aparecer no lugar do A o valor do x, tá bom? Então, essa é a resposta para nós acerca dos lados iguais. Bom, próximo exercício, exercício 9. Num triângulo retângulo, os catetos medem x e x mais 3 centímetros. Pessoal, os catetos. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, supondo aqui que esse lado é x mais 3 e esse lado aqui mede x, tá? A área é maior que 9 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo é maior que 9 centímetros quadrados. Quais são os possíveis valores do cateto menor? Bom, cateto menor a gente já sabe, né? Cateto menor é o x, ok? Bom, pessoal, vamos pensar agora na área. Como é que calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2, então isso vai ser maior do que 9. Ok? Pessoal, uma característica de um triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo e você precisa calcular a área, os catetos vão ser a própria base e altura, indiferente quem é, tá? Aqui, se você parar para pensar, o B seria a nossa altura, ok? O B seria a nossa altura e o Azinho aqui seria a nossa base, tá? Então, quando você fala de área, os catetos, eles vão ser a altura e eles serão a base. Um vai ser a altura e o outro vai ser a base. Então, é só substituir agora na fórmula, pessoal. A gente não precisa nem do terceiro lado, nem da hipotenusa, nem nada, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, x mais 3 vezes o x, tudo isso sobre 2, maior que 9. Pronto. Aqui é a área desse triângulo retângulo e agora é só resolver acerca aí da inequação. Tudo bem? Então, este exercício, vamos fazer aí a distributiva, tá? Fazendo a distributiva. Então, temos x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. O 2 vou passar para o outro lado multiplicando o 9, então isso é maior do que o 18. E o 18 eu coloco dentro da inequação no primeiro membro. Então ficou x quadrado mais 3x menos o 18 maior que zero. Pessoal, você tem uma inequação do segundo grau. Se é uma inequação do segundo grau, vamos resolver de que maneira? Vamos pegar essa expressão, chamar de f de x e igualar a zero. Então ficou x quadrado mais o 3x menos o 18 igual a zero. Ok? Aqui nós vamos encontrar o x1 e o x2. Pessoal, como nessa aula nós já fizemos o Bhaskara, tá? Nós já fizemos o Bhaskara, então vamos fazer aqui o soma e produto. Então aqui é x1 mais o x2 igual a menos o b sobre o a.
Como o A é 1, pessoal, então isso aqui é o menos o B. x1 vezes x2 é C sobre A. Mesma coisa, o A é 1, então isso aqui é o C. Então vamos olhar ali, ó. Quem é o B? O B é 3, então é menos 3. E o C é menos 18, menos 18. Pessoal, não acabou, né? Eu tenho que pensar agora em dois números que somando vai dar menos 3 e multiplicando vai dar o menos 18. Então, nós temos aqui, ó, parte dessa ideia. Por exemplo, menos 6 vezes o 3. Quanto que dá? Menos 6 vezes 3 dá menos 18. E somando, menos 6 mais 3 dá menos o 3. Pronto. Então, nós encontramos as nossas raízes. Então, nós temos que o x1 é menos o 6 e o x2 vai ser igual ao 3. Ok? Então, nós temos agora que fazer a nossa análise de sinal. Como o nosso A é maior que zero, com cavidade voltada para cima. Então, cor voltada para cima, cortando nossa raiz, né, no menos 6 e no 3. Mesmo coeficiente de A, contrário de A, mesmo coeficiente de A. O A é positivo, então aqui é positivo, positivo e negativo. Ok? Agora, voltando aqui na nossa equação, quais são os valores que você está querendo aqui, ó? Maiores, igual, maiores que zero, né? Igual não. Só maiores que o zero. Então, você vai olhar aqui no seu gráfico, ó. Você vai ter valores maiores do que zero se o seu x for menor do que o menos 6, ok? Ou se ele for maior do que o 3. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa solução aqui acerca da inequação. Voltando lá para o enunciado, ele fala o seguinte: quais são os possíveis valores? Quais são os possíveis valores do x, que é o menor cateto, tá? Então, nós temos aqui, ó, reproduzindo aqui a resposta, a princípio, né? Então, nós temos x menor que menos 6 ou o x maior do que o 3. Pessoal, essa primeira situação aqui, ó, tem valores apenas negativos. Então, nós não temos comprimentos negativos, né? Então, isso aqui, ó, não serve para nós como resposta. Só vai servir para nós a ideia do x maior do que o 3, ok? Então, respondendo essa questão, qual é as possíveis medidas, né, do cateto menor? O cateto menor vai ter valores maiores do que o 3, tá? No caso aqui é centímetros, então maior que 3 centímetros. Exercício 10. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo é maior que 1000 graus e menor que 5000 graus. Quantos lados pode ter o polígono? Pessoal, então aqui a gente tem que lembrar um pouquinho da geometria e lembrar, ó, da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Existe uma formulinha que calcula essas medidas, que é x menos o 2 vezes o 180 graus, ok? Onde o x aqui é o número de lados desse polígono, ok? E aí, pegando o enunciado, ele fala então que esta medida aqui, que esta soma, né, está entre, no caso aqui, o 1000 graus, né, 1000 graus, e o 5000 graus. Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo é maior do que 1000 e menor do que 5000. Então, quantos lados pode ter esse polígono? Então, aqui nós caímos numa inequação simultânea, né, pessoal? Então, vamos resolver essas inequações. Então, nós teremos aqui a inequação 1 e a inequação 2. Tudo bem? Então, a inequação 1 temos x menos o 2 vezes o 180, está do lado da abertura, então maior que 1000.
E nós temos x menos o 2 vezes o 180, está do lado do biquinho, então é menor do que 5.000. Fazendo a primeira inequação, pessoal, para ficar um pouquinho mais fácil, olha lá. 180 está multiplicando, vai dividindo, então ficou x menos o 2 maior que 1.000, dividido por 180. Simplificando por 2, né? No caso aqui eu já cortei os zerinhos, então x menos 2 maior que 50 sobre o 9, certo? O menos 2 passa para o outro lado, somando. Então, x maior que 50 sobre o 9, mais o 2. Vamos fazer aqui a voltinha. Então, 9 vezes 2, 18, mais o 50, 68 sobre o 9. 68 sobre o 9. Ok? Então, x maior que 68 sobre 9. Isso também pode ser representado como um número misto, que é 7 e 5 nonos, tá? Aí na apostila de vocês vai estar aparecendo como um número misto, tá bom? Mas tanto faz. Bom, e na equação 2 faremos a mesma ideia. Então, x menos o 2 menor que 5.000, dividido pelo 180. Então, nós vamos aí simplificar. Então, por 2 vai dar 250, dividido por 9. Menos 2 vai passar somando. Então, x menor que 250 sobre 9, mais o 2. Então, x menor, vamos fazer a voltinha, 18 mais 250. Então, nós temos 268 sobre o 9. Ok? Aí na apostila de vocês também está como um numeral misto. Então, vai ser x menor do que 29 e 7 nonos, tá? Então, nós podemos concluir o quê? Que os valores do x, né, ele vai estar entre, perceba, ele é maior do que 7, 5 nonos, então 7, 5 nonos, e menor do que 29 e 7 nonos, tá? Eu estou colocando o número misto porque aí está aparecendo na apostila de vocês o número misto, tá? Mas você poderia ter colocado 68 sobre o 9 e o 268 sobre o 9, sem problema nenhum, tá bom? Ou fazer a divisão e trabalhar aqui com casas decimais, tá bom? Bom, esse é o exercício 10. O exercício 11, nós temos também a ideia de geometria ainda, trabalhando com polígono convexo. Polígono convexo tem menos de 20 diagonais. Quantos lados pode ter o polígono? Pessoal, então aqui ele está trabalhando diagonais. Então vamos lembrar a formulinha do cálculo de diagonais. O número de diagonais de um polígono convexo é dado por x, que multiplica x menos o 3, dividido por 2. Então esta é a formulinha do cálculo das diagonais, a quantidade de diagonais de um polígono convexo. Ele está dizendo que tem menos que 20 diagonais. Então, nós vamos pegar essa formulinha menor do que o 20, ok? Então, vamos resolver essa equação. 2 já vou passar para lá multiplicando. X, já vou fazer aqui a distributiva. X quadrado menos o 3x menor que 40. Então, x quadrado menos o 3x menos 40 menor que zero. Pessoal, caímos aqui então numa inequação do segundo grau, ok? Então vamos resolver como? Vamos chamar essa expressão de f de x e vamos resolver f de x igual a zero, tudo bem? Então, x ao quadrado menos o 3x menos o 40 igual a zero. Então nós temos que calcular aqui o x1 e o
x2. Pessoal, já usamos aqui o Bhaskara, já usamos o Soma e Produto. Para essa aula não ficar mais longa, já vou colocar aqui as raízes, tá ok? Então, parto da ideia que você já sabe calcular as raízes de uma equação de segundo grau, tudo bem? Então, aqui eu vou direto. Então, as raízes serão o menos o 5 e o 8, tá? Vamos fazer, então, nosso gráfico. É uma concavidade voltada para cima, né? Ó, porque o A ele é maior que zero, então a concavidade é voltada para cima, passando no menos 5, passando no 8, e lembra lá, mesmo de A, contrário de A, o mesmo de A. O A é positivo, então aqui é mais, e aqui é menos, tá? Na nossa inequação, que nós temos ali, nós temos valores, ó, menor que zero, apenas menor que zero. Então, é bolinha aberta, ele quer os valores menores que zero. Então, vai ser os valores em que o x está entre o menos o 5 e o 8. Ok? Está entre o menos o 5 e o 8. Então, para essa equação, poderíamos escrever então que o x está entre o menos o 5 e o 8. Bom, pessoal, agora vamos voltar aqui no enunciado, tá? Vamos voltar aqui. Vamos lá. A pergunta é: quantos lados pode ter um polígono? Pessoal, um polígono ele tem que ter aí, ó, maior ou igual a 3 lados, tá? Por que maior ou igual a 3 lados? Qual é o polígono de 3 lados? É o triângulo. Não tem um polígono menor que 3 lados. Então, tem que ser maior ou igual a 3. Como nós encontramos lá que a medida dos lados tem que estar, que a quantidade de lados tem que estar entre o menos o 5 e o 8, então, como nossos polígonos têm que ser maior ou igual a 3, então o x eles têm que estar entre o 3 e o 8, tá? Então tem que estar entre o 3 e o 8. Então este polígono pode ter de 3 a 7 lados, tá? Perceba aqui, ó, que o 8 não tem um sinal de igual, então de 3 a 7 lados, tá ok? Então temos que tomar cuidado aí nesse exercício, porque uma que não tem uma quantidade negativa de lados. Então você já tem que tomar cuidado com isso, ter uma atenção. E olhar para a pergunta: quantos lados pode ter o polígono? Um polígono, o menor polígono aí, né? O polígono que tem menor quantidade de lados é o triângulo, que são 3 lados. Então, para ser um polígono, você tem que ter aí maior do ou igual a 3 lados, tá bom? Então, cabe a interpretação aí, ok? Então, fizemos exercício 11. Pessoal, estes exercícios que nós vamos fazer a partir de agora são exercícios do ensino médio, tá? Mas também serve para você do ensino fundamental. Eu estou aproveitando aqui o conteúdo para ficar um pouco mais claro, mais didático para todas as turmas. Tudo bem? Então aqui, ó, são exercícios do primeiro ano do ensino médio, o módulo 3. E a página que nós estamos trabalhando aqui é a 189 em diante, tá? Então aqui nós vamos resolver as inequações como nós aplicamos aqui para o ensino fundamental normalmente, tá bom? Tá bom? Só que aqui é mais simples porque não tem as contextualizações que a gente acabou de ver, tá? Então vamos lá. Por coincidência, a numeração está dando sequência aí, né? Nós temos o exercício 12. Ele pede para resolver as inequações dentro do campo dos reais. Então nós temos aí a letra A, 4 mais o 5x maior que x mais o 14. Ok? Então na letra A, pessoal, eu vou apenas isolar o valor do x. Então nós temos 5x menos o x maior que o 14 menos o 4. 5x menos o x, 4x, maior que 14 menos o 4, o 10. Então, x maior que 10 sobre o 4. Ok?
Simplificando, x maior do que 5 sobre 2. Então, temos que o conjunto solução aqui, ó, vamos tomar cuidado, porque ele está pedindo dentro do campo dos reais, tá? Então, nosso conjunto verdade vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é maior que 5 sobre o 2. Eu quero todos os números reais maiores do que 5 sobre 2. Representando na forma de intervalo, você poderia também deixar intervalo aberto no 5 sobre 2, tendendo para mais infinito, sempre aberto. Ok? Vamos fazer a letra B. Na letra B, nós temos lá 3 menos o 2x menor ou igual a x mais o 12. Ok? Vamos fazer a mesma ideia. Vou isolar o x. Então, nós temos menos 2x menos o x menor ou igual a 12 menos o 3. Menos 2 menos 1 menos 3x menor ou igual a 12 menos o 3. Nós temos que é 9. Pessoal, nessa ideia aqui temos que multiplicar por menos 1, porque o nosso x está negativo. Então, vai ficar 3x, inverte o sinal da desigualdade, maior ou igual a menos o 9. Então, x é maior ou igual a menos o 9 sobre o 3. Então, x é maior ou igual a menos o 3. Ok? Então, a solução da letra B, o conjunto verdade, como é dentro dos reais, então é x pertencente aos reais, tal que o x maior ou igual a menos o 3. Através de intervalo, nós temos que é fechado no menos 3, tendendo para mais infinito, aberto. Tá bom? Então, essas duas representações aqui estão corretas para o tipo de exercício que nós estamos desenvolvendo. Continuando, nós temos o exercício 13. Vamos lá, resolva a inequação também dentro do universo dos reais. Então, nós temos menos o 4x mais o 28 maior que 0. Então, aqui nós podemos fazer o isolamento do x, ok? Então, nós temos menos 4x maior que menos o 28. Vamos multiplicar por menos 1. Então, ficou 4x menor que 28. Não podemos esquecer de inverter o sinal de desigualdade. Então, x menor que 28 sobre 4. X é menor do que o 7. Ok? Então, aqui, pessoal, nós fizemos isolando o valor do x. Tá? Isolando o valor do x. Na apostila de vocês vai estar aparecendo essa ideia aqui como uma ideia de uma inequação do primeiro grau. Então, nós vamos chamar isso aqui, ó, de f de x, tanto faz, tá? Você resolver dessa maneira. E aí a gente vai fazer f de x igual a 0. Então, você tem menos 4x mais 28 igual a 0. Desenvolve essa expressão, né? Você vai ter o x, lembra lá da teoria? É menos b sobre o a, certo? Então, o x aqui é menos da fórmula, o b que é 28 sobre o a que é menos o 4. Então, você vai chegar no mesmo resultado aqui, ó, que x é igual a 7. Só que quando você faz isso, pessoal, a gente tem que fazer o gráfico para a gente observar qual é a nossa solução. Então, o gráfico é de uma reta, tá? Estou fazendo duas maneiras aqui de resolver essa situação. O gráfico é uma reta. Como o nosso A aqui, ó, é negativo, então é uma reta decrescente. Então, deste lado é positivo, deste lado é negativo, passando a nossa raiz, que é o 7. Aí você vai olhar para a sua inequação. A sua inequação quer valores maiores do que o zero. Então, ele quer os valores positivos. Então, é aberto no 7, tendendo aqui, ó, para a parte do menos infinito, né? Então, você quer valores menores do que o 7. Então, aqui nós resolvemos de duas maneiras. Usando a ideia da inequação do primeiro grau, utilizando um gráfico, ou isolando o valor do x, tá? Então, o conjunto verdade aqui é o x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que o 7, ou através do intervalo, que é tendendo para menos infinito,
a partir do 7 aberto no 7. Ok? Então aqui eu demonstrei para vocês duas maneiras de resolução desta inequação. Ok? Exercício 14, nós temos aqui uma inequação produto, tá? Então nós temos o menos o x mais o 3 vezes o x menos o 4 maior que zero. Pessoal, uma inequação produto, nós vamos chamar cada fator ali, ó. Vou chamar esse de f de x e esse de g de x. E vamos resolver f de x igual a zero e vamos fazer também o g de x igual a zero. Então, resolvendo, nós temos menos x mais 3 igual a zero. O x vai ser igual a quanto? A 3, né? Ó, porque passou para lá negativo, multiplica por menos 1, o x é 3, ok? O g de x a mesma coisa. Nós temos ali x menos o 4 igual a zero, x igual a 4. Então, essas são as raízes, ok? Essas são as raízes que nós encontramos para cada uma das funções, ok? Agora, pessoal, nós temos que fazer o quê? O quadro de sinais. Mas para isso, nós temos que fazer o gráfico para a gente lembrar lá quais são os sinais que nós vamos utilizar. Na f de x, nós temos que o a é negativo, olha lá, é menos o x. Então, é decrescente. Então, a inclinação da reta, ó, ela é assim, ok? Já a g de x, nós temos que o x é positivo. Então, a reta, ela é crescente. Então, nós temos aqui, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. A raiz do f é o 3 e a raiz do g é o 4, ok? É necessário a gente ter essa ideia porque agora nós vamos fazer o quadro de sinais. Bom, pessoal, agora nós vamos colocar as raízes na nossa reta suporte, no caso é o 3 e o 4. Então nós temos o 3 e o 4. Então nós vamos ter aqui os sinais de f de x, os sinais de g de x, e aqui vai ser o resultado de f de x vezes o g de x, ok? Então, nós temos que olhar para as raízes de cada uma das funções e preencher o quadro. Vamos lá, então. Ó. O f de x, pessoal, nós vamos olhar para a raiz, que é o 3. À direita do 3, negativo. À esquerda do 3, positivo. Agora nós vamos olhar a função g. O g, olhar raiz 4. Então, olha lá, direita do 4, positivo. À esquerda do 4, negativo. Pessoal, agora é só fazer a regrinha de sinais. Sinais diferentes, sinal de menos. Sinais iguais, sinal de mais. Ok? Bom, esse aqui é o resultado do produto dessas duas funções. Agora você tem que olhar para a sua inequação, volta lá no início e ver o que ele está te pedindo. Ó. Ele está pedindo valores maiores que zero. Então você vai voltar lá no seu sinal, lá no seu quadro de sinais e ver aonde vai ser maior que zero. Ó. Vai ser entre o 3 e o 4. Como é só maior, então bolinha aberta, bolinha aberta. Ok? Então, a solução deste exercício vai ser x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 3 e o 4. Representando em intervalo, nós temos que vai ser aberto no 3, aberto no 4. Ok? Então, essas duas maneiras de representar. Então, perceba que nós fizemos uma inequação produto. Inequação produto, você tem que fazer o quadro de sinais. Ok? Exercício 15. Nós temos aqui uma inequação quociente. Nós já vimos como a gente vai resolver essa inequação quociente. Lembrando que a inequação quociente, você tem f de x sobre o g de x maior ou igual, menor ou igual que zero. Tá? Então, já está no jeitinho para a gente. Então, nós vamos chamar aqui ó, de f de x e de g de
x. Vamos fazer igual à inequação produto, tá? Vamos pegar f de x igual a zero, o g de x também igual a zero. F de x é menos x mais o 2 igual a zero. Então, x menos o x igual a menos 2, x igual a 2. Multiplica por menos 1. Então, nós temos a raiz que é 2. Fazendo o gráfico, você tem o x aqui negativo, então o seu a ele é negativo, logo a reta é decrescente, ok? Então, deste lado é positivo, deste lado é negativo, passando na raiz, que é o 2. Vamos fazer a mesma coisa com g de x, que vai ser x ao quadrado menos o 4x igual a zero. Bom, pessoal, é uma equação do segundo grau incompleta, então nós temos aqui o fator comum. Como está faltando o c, então vamos colocar o x em evidência. O x, então, vai multiplicar o x menos o 4, isso igual a zero, ok? Então, aqui você tem um produto de fatores iguais igual a zero, então você vai fazer aquela regra do anulamento, né? Pelo menos um deles tem que dar zero. Então, x já é igual a zero, e x menos 4 igual a zero, x igual a 4. Como é uma equação do segundo grau, temos que o nosso gráfico será uma parábola. Como o a é maior que zero, então temos uma concavidade voltada para cima, passando no zero, passando no 4. Mesmo coeficiente de a, contrário de a, mesmo de a. Como o a é positivo, então aqui é positivo, positivo, negativo. Ok? Então, esses são os sinais que nós temos, o f de x e g de x. Vamos fazer igualzinho o exercício anterior, desenhando aqui o quadro de sinais. Pessoal, então agora vamos colocar as nossas raízes, né? Nós encontramos o 0, o 2 e o 4, tá? São as três raízes que nós encontramos. Então, nós temos lá os sinais de f de x, de g de x, e por último nós teremos f de x dividido pelo g de x, ok? Então, quando preencher os sinais, nós temos que olhar para cada uma das raízes. Então, vamos preencher. Olhando primeiro para o f de x, que é uma reta. A raiz é o 2. Então, vamos olhar aqui no 2. Ó. A direita do 2 é negativo. A esquerda do 2 é positivo. Ok? Agora, vamos para g. Na função g, nós vamos olhar as raízes 0 e 4. Então, vamos olhar para o 0 e o 4. Tomar cuidado aqui, tá? Olha lá, a esquerda do 0 é positivo. Entre o 0 e 4 é negativo. A direita do 4, positivo. Agora é só fazer a regrinha de sinais, tá? Sinais iguais, sinal de mais, sinais diferentes, sinal de menos, ok? Bom, pessoal, então esse aqui é o resultado da divisão dessas duas funções, né, dos sinais, em relação aos sinais. Agora vamos voltar para o enunciado e ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo, ó, valores maiores igual a zero. Então, valores maiores igual a zero, vamos ver onde está. Ó. Então, maiores igual a zero, então vão ser valores aqui, ó, menores do que o zero, ou entre 2 e 4. Pessoal, porque eu não coloquei aqui bolinha aberta, bolinha fechada? Por quê? O g de x, ele está no denominador. Se é denominador, tem que ser diferente de zero. Então, se as raízes do g de x for solução para nós, nós temos que deixar a bolinha aberta. Então, as raízes são o 0 e o 4. Então, o 0, ó, bolinha aberta no 0, bolinha aberta no 4. No 2, você pode colocar a bolinha fechada, porque o 2 pode sem problemas nenhum. Ok? Então, temos que tomar cuidado com isso também na inequação quociente, porque o denominador não pode ser zero. Ok? Então, a solução que nós temos aqui, ó, vai ser x pertencente aos reais, tal que o x ele é menor do que zero, ou o x vai estar entre o 2 e o 4, só que o 2 aqui pode ser igual, então está fechado. Ok? Uma outra maneira é um intervalo. Então vai ser
tendendo para menos infinito, a partir do zero, aberto no zero, união, fechado no 2, aberto no 4. Ok? Então, essas são as duas soluções para esta inequação. Pessoal, então terminamos por aqui. Foi uma aula bem longa, porque nós estamos resolvendo exercícios, mas espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.